Olá, pessoal! Nesta aula, daremos início à análise da consolidação da ordem liberal burguesa, a partir dos estudos das revoluções inglesas do século XVII. Para uma melhor compreensão desse processo, na primeira parte dos nossos estudos, vamos realizar uma retrospectiva inicial necessária, relativa à transição feudal-capitalista. Posteriormente, vamos analisar as origens da formação histórica da monarquia inglesa. E então, vamos lá? Para melhor analisarmos este tema, seria interessante relembrar o cenário histórico responsável pela transição da ordem feudal para a ordem capitalista de produção. A definição do período tradicionalmente conhecido como Idade Moderna estabelece as suas origens no contexto desta transição. A partir da Baixa Idade Média, a sociedade europeia testemunhou a gradual passagem das relações servis para as relações assalariadas de produção, a travessia histórica do feudalismo para o capitalismo, das relações políticas de sucerania e vassalagem para o centralismo da autoridade monárquica dos reis. Do ponto de vista cronológico, esta transição compreende o período que se estende do século XI, momento que testemunhou o renascimento do comércio e a emergência do grupo mercantil burguês, até os séculos XVII e XVIII, quando foram deflagradas as revoluções burguesas na Inglaterra e na França, respectivamente. A burguesia, em sua emergência, correspondia a um novo grupo social,
sem a mínima vocação para se tornar heróica, como os nobres, também sem a mínima vocação para se tornar santa, como os clérigos, e naturalmente sem nenhuma vocação também para ser oprimida ou explorada, como os servos. A vocação deste novo grupo social estava focada no lucro, o lucro e o enriquecimento pessoal, obtidos através das práticas mercantis, impulsionadas no século XI, em especial, a partir da gradativa reabertura dos portos do mar Mediterrâneo, em razão do movimento das cruzadas. O emergente grupo social burguês, ao longo dessa travessia, acabaria, na prática, testemunhando uma série de transformações que, em muito, contribuíram para a emergência do pré-capitalismo europeu. Do ponto de vista político, a principal transformação operacionalizada na conjuntura dessa transição feudal-capitalista foi, de fato, a centralização dos poderes nas mãos dos monarcas. O processo de centralização do poder, deflagrado pelas monarquias europeias, estabeleceu-se, dentre outros motivos, como uma solução política para atender aos interesses dos grupos senhoriais, que se sentiam, naquele momento, ameaçados pela instabilidade do período, agravada pelas rebeliões urbanas e camponesas do século XIV e, ao mesmo tempo, atender também ao grupo social burguês, que necessitava ancorar-se em uma autoridade que pudesse promover a unificação dos padrões monetários, superando dessa forma as barreiras regionalistas, os particularismos e as diversidades da ordem feudal que entravavam a expansão das práticas mercantis. Através do centralismo monárquico, foi possível, sim, instituir e também arrecadar os impostos reais. Através desses impostos, dentre outros recursos captados, foi possível comprar equipamentos, foi possível também construir caravelas e contratar a marujada. Diante deste cenário, foi possível, portanto, promover a segunda grande transformação deste período, uma transformação de ordem geográfica, a expansão marítima. A expansão marítima europeia, protagonizada em especial por Portugal e Espanha, representa, do ponto de vista geográfico, o momento de coroamento da transição feudal capitalista. O súdito europeu, enfim, através do processo expansionista marítimo, descobria que o planeta Terra não era plano como se supunha, e sim redondo, e que neste planeta redondo havia também novos povos, novas terras e novas fontes de riquezas. A civilização ocidental, que fora historicamente edificada às margens do mar Mediterrâneo, o mar de águas calmas, triunfava, enfim, sobre o Oceano Atlântico, o mar tenebroso, passando a conviver agora com a ideia de um mundo novo, novas terras, novas fontes de riquezas, novos povos, novos instrumentos, novas possibilidades. Justificava-se dessa forma o advento de uma era nova, de uma idade nova, ou para muitos, de uma idade moderna. A transição feudal capitalista, neste momento histórico, ganha fôlego com o sucesso das grandes navegações interoceânicas. Por sua vez, a partir da Baixa Idade Média, a economia agrária, natural, de subsistência, típica da ordem feudal, foi sendo, sim, gradativamente substituída por um novo modelo de economia, a economia de mercado, que alimentará, por sua vez, as raízes do pré-capitalismo europeu.
Uma economia que estimulará gradativamente a circulação de riquezas e a circulação monetária, orientadas para a geração de excedentes e a obtenção de lucro para o produtor. A partir da consolidação das monarquias nacionais, as forças mercantis serão impulsionadas não só em razão dos interesses econômicos da classe burguesa, mas também em razão da afirmação do poder político dessas próprias monarquias. A necessidade de promover a criação de novas fontes de recursos estimulará a intervenção dessas monarquias nos diferentes setores de sua economia, caracterizando uma nova política de Estado que será definida como mercantilismo. Perpassando essas mudanças políticas, geográficas e econômicas, foi também estabelecida, nesse período da transição feudal capitalista, uma nova leitura sobre o homem, a natureza e o universo. De Deus para o homem, da fé para a razão, do teocentrismo para o antropocentrismo, o renascimento cultural. Sem abrir mão da fé e dos valores da doutrina cristã, a burguesia europeia, entre os séculos XIV a XVI, criticou a percepção teocêntrica medieval, onde a fé suplantava a razão como eixo explicativo para o entendimento do universo, para o entendimento da natureza e das relações humanas. Buscava-se, portanto, através da redescoberta dos valores clássicos greco-romanos, o equilíbrio entre a fé e a razão, a sintonia entre o divino e o humano, a harmonia entre aquilo que é sagrado com aquilo que é profano. Por fim, concluindo esse processo de transição, a Reforma Protestante, que também influenciou na afirmação de novos princípios e de valores sociais no cotidiano europeu. Considerada como uma síntese de todas as mudanças que atravessou a sociedade europeia desde o início da transição feudal capitalista, a reforma colaboraria, sim, para a consolidação deste quadro. Não só por ter provocado a ruptura da unidade cristã europeia, como também pelo fato de perceber na riqueza material obtida através do trabalho, da poupança e do lucro, segundo um de seus protagonistas, João Calvino, como um verdadeiro sinal para a predestinação. A leitura calvinista, na prática, apresentava-se como uma ponte entre o cristianismo e a conduta social e econômica, valorizada a partir daquele momento por setores do grupo mercantil burguês em ascensão. Portanto, podemos perceber que a burguesia, ao longo da transição feudal capitalista, afirmou-se enquanto grupo social, com valores próprios, no âmbito da realidade europeia deste período. Através da expansão marítima, a burguesia favoreceu-se a partir das oportunidades do comércio interoceânico. Por sua vez, através da política econômica mercantilista, favoreceu-se com incentivo do Estado aos empreendimentos comerciais e navais. Através do movimento renascentista, favoreceu-se com a propagação de seus valores, de seus princípios e de sua leitura sobre o universo. E através da reforma protestante, favoreceu-se com a afirmação do discurso calvinista em favor dos valores defendidos pelos emergentes grupos mercantis. Portanto, amadurecida enquanto grupo social, a burguesia, fortalecida em seus princípios e valores, se dispõe, a partir desta realidade, a desenvolver um novo projeto, a alçar um novo voo, objetivando, a partir do século XVII, a tomada do poder, o controle político do Estado. A primeira ação revolucionária neste sentido
ocorreu na Inglaterra ao longo do século XVII? E por que a Inglaterra teria sido o primeiro país a testemunhar uma revolução burguesa? Que fatores teriam contribuído para a execução do monarca representado nesta imagem? Que interesses políticos e econômicos defendiam os grupos burgueses da Inglaterra? O que justificaria também a participação das camadas populares neste mesmo processo? Quais seriam as suas principais reivindicações? E quais foram os resultados políticos, econômicos e sociais deste processo? Para respondermos a estas perguntas, primeiramente seria interessante, neste momento, do ponto de vista geopolítico, refletirmos sobre a emblemática diferença existente entre três termos distintos: Grã-Bretanha, Inglaterra e Reino Unido. Grã-Bretanha é o nome da ilha que compreende, na atualidade, a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. Inglaterra, portanto, é um dos três países compreendidos pela Grã-Bretanha. Por sua vez, as origens do Reino Unido da Grã-Bretanha datam de 1707. No mundo contemporâneo, o atual Reino Unido é uma entidade política formalizada a partir de 1922, congregando a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte, sob um parlamento comum, sediada em Londres, capital da Inglaterra e também do Reino Unido. Do ponto de vista histórico, recentes pesquisas, a partir de exames de DNA, revelaram que os ancestrais dos britânicos, que dentre outras façanhas construíram o emblemático monumento de Stonehenge, megalítico datado de 3.500 anos antes de Cristo, eram povos agrícolas, vindos de uma área próxima à Turquia moderna, chegando na Grã-Bretanha por volta de 4.000 anos antes de Cristo, através da bacia do Mar Mediterrâneo. Milênios mais tarde, já a partir do século VI a.C., o território da Grã-Bretanha seria ocupado pelos celtas, conjunto de povos procedentes da Europa Central. Os celtas possuíam uma sociedade hierarquizada e um dos grupos mais influentes em sua pirâmide social era o grupo dos druidas, que assumiam funções jurídicas e religiosas das tribos. Os povos celtas eram politeístas, com expressiva variedade de deuses. Acreditavam na vida após a morte e procuraram desenvolver uma forte ligação com a natureza, realizando seus rituais religiosos sempre em contato direto com o meio ambiente. Posteriormente, entre os séculos I a V da nossa era, a Grã-Bretanha seria incorporada às fronteiras do Império Romano. Neste período, os romanos expandiram seus valores culturais, convertendo na região os povos do território ao cristianismo. Desenvolveram inúmeras obras de engenharia e fundaram importantes cidades, dentre elas Londres e York. Após o declínio do Império Romano e posterior desenvolvimento da ordem feudal europeia, gradativamente ganhou fôlego no continente a literatura de cavalaria, fundada na construção de romances protagonizados pela nobreza medieval, destacando-se, por exemplo, na Inglaterra, a emblemática saga do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Polêmicas à parte, segundo os historiadores, a saga do Rei Arthur, que teria vivido entre os séculos V e VI no País de Gales, ou talvez no norte da Grã-Bretanha, ainda é cercada pelo viés da mística. Infelizmente, para os seus fiéis admiradores,
Não existe de fato, até o presente momento, nenhum registro confiável ou convincente sobre a existência de um Arthur histórico. Arthur, para a grande maioria dos historiadores, ainda é tratado como referência de um lendário monarca que supostamente teria liderado o povo celta neste período já convertido ao cristianismo contra os bárbaros germânicos em duas batalhas vitoriosas na região definida como Monte Bedan. A mística dos cavaleiros celtas nessas batalhas ocorridas entre os séculos V e VI acabou se popularizando na Europa do século XII, a partir do livro História dos Reis da Bretanha, do inglês Godofredo Monmouth. Nesta obra, Monmouth discorre as fantásticas aventuras de Arthur e de seus cavaleiros, construindo a partir daí um mito arturiano coroado nos heróicos romances de cavalaria, que ainda fascinam o imaginário do mundo ocidental cristão contemporâneo. Segundo a historiadora Teresa de Queiroz, da Universidade de São Paulo, foi esse gênero literário tipicamente medieval que consagrou a mística dos cavaleiros da sociedade feudal. Na imagem apresentada, o cavaleiro arturiano e a busca pelo Santo Graal, o cálice sagrado. Por sua vez, a Távola Redonda teria sido imaginada pelo escritor francês Chrétien de Troyes, também ao final do século XII. Chrétien de Troyes foi também o escritor que acrescentou às peripécias dos cavaleiros a busca do Santo Graal, o cálice de Cristo, utilizado na última ceia. Entre os séculos V a IX, a região da atual Inglaterra seria invadida e ocupada pelos bárbaros germânicos, como os anglos, os saxões, os jutos, dentre outros grupos, que politicamente se organizaram até o século IX em uma epitarquia feudal. No ano de 871, ocorreria a unificação política da monarquia feudal inglesa, sob o comando de Alfredo, governante de Wessex, historicamente reconhecido como o primeiro rei da Inglaterra. Séculos mais tarde, o rei João Sem Terra, da dinastia dos Plantagenetas, no ano de 1215, seria obrigado a assinar a Magna Carta, documento elaborado pelo Grande Conselho, instituição política inglesa constituída pelos representantes da aristocracia fundiária e militar, além das autoridades clericais. Limitava-se através da Magna Carta os poderes monárquicos, proibindo, por exemplo, a decretação de impostos pelo rei da Inglaterra sem a devida autorização do Grande Conselho, que passaria mais tarde a ser definido como parlamento. Posteriormente, no século XIV, a dinastia dos Plantagenetas, no reinado de Eduardo III, envolveu-se na Guerra dos 100 Anos contra a monarquia francesa, motivada, dentre outros aspectos, pela sucessão do trono francês e também pelo controle da rica região de Flandres. Gradativamente derrotada, em especial a partir da Batalha de Orleans, comandada pela camponesa Joana d'Arc, a monarquia feudal inglesa vivenciou, após o término do conflito, uma guerra civil, motivada pela disputa do trono real entre a família de Lancaster, simbolizada pelo brasão da Rosa Vermelha, e a família de York, simbolizada pelo brasão da Rosa Branca, ambas associadas à dinastia dos Plantagenetas. Após 30 anos de guerra civil, a família de Lancaster, recebendo o apoio da família Tudor, derrotou militarmente a família de York. Com o objetivo de pacificar as relações entre os membros da aristocracia inglesa e restaurar a estabilidade política do Estado,
Pondo fim às rivalidades, o novo monarca, Henrique Tudor, casou-se com Elizabeth de York e iniciou o modelo de governo absolutista, com o título de Henrique VII. Durante o governo da dinastia Tudor, podemos destacar como importantes períodos o reinado de Henrique VIII, responsável, dentre outros aspectos, pela ruptura do Estado com a Igreja Cristã Católica e a posterior criação da Igreja Cristã Anglicana. Além dele, o reinado de Elizabeth, filha de Henrique VIII, responsável, dentre outros fatores, pela emergência da Inglaterra como grande potência naval e mercantil no circuito europeu. Apesar da dinastia Tudor representar os interesses políticos do centralismo monárquico, as relações entre os membros desta dinastia e os membros do parlamento foram, na maioria das vezes, marcadas por um relativo convívio e respeito aos princípios desta instituição. Para alguns historiadores, havia na Inglaterra dos Tudors um absolutismo de direito, e não necessariamente um absolutismo de fato, na acepção do termo. Do ponto de vista social, podemos destacar 6 grupos importantes na Inglaterra do século XVII. Os pares, nobreza de origem feudal, que em troca da manutenção de privilégios políticos apoiava o regime absolutista. A gentry, a nova nobreza, oriunda do processo de cercamento dos campos, enclosures land, em especial sobre as terras da Igreja Cristã Católica. A gentry, além de estimular a expropriação dos servos do campo, transformou também as antigas terras comunais da igreja em áreas de pastagem, para a criação de rebanhos e a produção de lã. Por sua vez, nos centros urbanos, a burguesia, grupo dedicado em especial à construção de navios, à manufatura têxtil e às práticas mercantis em geral. Além destes grupos, podemos também destacar os yeomen's, pequenos proprietários, granjeiros, que viviam nos cinturões verdes das grandes cidades. Além dos yeomen's, os jornaleiros, trabalhadores urbanos explorados nas grandes cidades, remunerados por jornada de trabalho. Além dos jornaleiros, os grupos campesinos, trabalhadores livres ou ainda sob o regime de servidão. Do ponto de vista religioso, destacam-se 3 grupos: os anglicanos, constituídos em especial pelos pares, que apoiavam o absolutismo monárquico; os calvinistas, divididos em presbiterianos, representantes da alta burguesia, que conciliava com o absolutismo monárquico; e puritanos, representantes da pequena e média burguesia, da gentry e das camadas populares, que passaram a questionar no século XVII o absolutismo da dinastia Stuart. Por fim, os católicos, grupo minoritário que na Inglaterra protestante perdeu prestígio e influência. Encerramos aqui a primeira parte da nossa análise sobre as revoluções inglesas. Na segunda parte dos nossos estudos, vamos analisar especificamente o reinado da dinastia Stuart e a deflagração das revoluções puritana e gloriosa. Inscreva-se no nosso canal, você vai gostar. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima.